Abre aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. A imagem não está aquela beleza, né? A imagem está fosca, que esse telefone não tem a imagem do meu, né? Abre aí a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, o versículo é o versículo 29 e 30. É o meu testemunho. Você que está aí pela rádio, hoje é o segundo dia, segunda vez que eu venho dar continuação ao meu testemunho, né? Eu comecei semana passada trazendo uma parte do meu testemunho, né? A primeira parte da minha vida quando criança, e agora vai para a segunda parte da minha adolescência para frente, né? Então vamos aí, Romanos capítulo 8, versículo 29 e versículo de número 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Eu fico pensando no seguinte: se não houvesse a predestinação, seria em vão qualquer pregação. Se Deus deixasse por conta do homem escolher ele, se existisse livre-arbítrio para escolher Deus, né? Claro que livre-arbítrio é uma vergonha, para quem acredita nisso, é uma vergonha, é uma falta de conhecimento de Deus, né? Porque Deus é soberano. A coisa não acontece de baixo para cima, a coisa acontece de cima para baixo. Quem manda não é quem está embaixo, quem manda é quem está em cima. Quem está em cima é Deus. Quem determinou todas as coisas antes dos tempos eternos foi Papai Deus. Então, se não existisse a predestinação, a escolha por antecedência, por antecipação de Deus na vida do homem, não teria salvos nessa terra. O céu só ia ser povoado pelos anjos. Nenhum filho de Deus entraria, não existiria filho de Deus. Se deixar por conta e a vontade do homem, ninguém. Pastor, me prova na Bíblia que ninguém. No próprio livro de Romanos, no capítulo 3, ele prova. Ele diz assim no versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não, versículo 10, como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, deixe na mão do homem decidir aceitar Jesus. Isso é um insulto à soberania de Deus. Essa expressão que é usada na maioria dos cultos, sabe, de apelo, né? De apelo, irmão, apelo. As pessoas, Pedro não apelava, Pedro pregava as pessoas que perguntavam, o que eu vou fazer? Hoje não, nós temos que fazer apelo, implorar para o povo. O Pedro pregou, estou usando em Pedro, estou usando em Paulo. Pedro pregou, 5.000 pessoas, primeiro 3.000, depois 5.000 pessoas, sabe, ouviram a pregação e perguntaram, o que eu vou fazer da minha vida agora? O que eu tenho que fazer? Então, Pedro não falou, quem quer aceitar Jesus? Jesus vai te dar, Jesus vai fazer, Jesus vai te oferecer, Jesus vai mudar, Jesus vai te abençoar. Essa é a ladainha que você escuta praticamente todos os domingos, principalmente no culto da noite. Às vezes todos os cultos, tem ministério que é todos os cultos, não tem pregação, aí tem essa choradeira, implorando o homem a se inclinar para Deus. Então, esquece. O homem inclina para a carne. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Está lá em Coríntios, Paulo falou aos Coríntios.
não compreende porque para eles é loucura. Então, enquanto o meu espírito não foi acordado pelo Espírito de Cristo, eu era um homem natural. Só o que dominava a minha vida era a minha carne, eu era 100% carnal. 100% carnal. Eu tinha zero de espiritual. Então, vamos aí pensar comigo na minha vida agora. Nós já vimos aqui que Deus predestinou, através de Paulo falando de Romanos, antes ele diz, por que Deus predestinou? Porque não havia um justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há um sequer. Todos se extraviaram e todos se fizeram inúteis. Então, aos olhos de Papai Deus, só tem inútil, a não ser que Papai incline o nosso coração. Vê aquela passagem que Paulo estava pregando, Lídia, uma pessoa religiosa, diz que ela ouviu junto com as mulheres, mas Deus inclinou o coração de Lídia, né? Para que ela entendesse a palavra. Por quê? Porque ela era uma eleita de Deus, escolhida de Deus para salvação. Para salvação. Não existe salvação por livre arbítrio. Não existe salvação por livre arbítrio. A minha vida, da minha adolescência, quando eu saímos da casa de meu pai, né? Minha mãe se separa de meu pai, a gente foi obrigado a se separar por causa da briga, sangue, quase morte. Fomos obrigados, essa é a segunda parte, né? Fomos obrigados a ir para uma outra casa, né? Fomos morar num bairro, nós moramos aqui em Beto Ribeiro, fomos morar em Marechal Hermes, e inclusive nós fomos morar numa vila onde houve um homicídio lá. O marido matou a mulher lá com 30 e poucas facadas, e nós fomos morar exatamente no lugar onde essa pessoa foi morta, onde meu irmão mora até o dia de hoje. Então fomos morar lá, eu mais velho, sabe, vida dura, né? Já trabalhava desde 9 anos, fazendo pipa, fazendo cerol, fazendo as coisas que tinha que fazer. Aí fui na minha adolescência que começou a minha... Sempre trabalhei, sempre gostei de ganhar meu dinheiro. Aí comecei a me envolver com bebidas, comecei a me envolver com cigarro, depois comecei a me envolver com bolinhas, chamava de bolinhas, né? Era comprimidos, né? Que a gente se drogava. Comecei tomando 3, depois passei a tomar 6, depois passei a tomar 16. Quando eu parei de tomar, já estava tomando 38 comprimidos de uma vez. 38 comprimidos. Até eu esqueci o nome da droga que vendia na farmácia, esse troço, vendia na farmácia, chamava de rosinha. Já chegava lá, o farmacêutico já sabia, quer a rosinha, né? Aí tomava, que ela em excesso eu ficava muito doidão. E foi por aí o caminho. Daqui a pouco entrou a maconha, conheci alguns que usavam maconha. Daqui a pouco entrou a cocaína. Aí começou de 14, 15, 16. Olha, começou cedo, hein? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vai-se embora. Só envolvimento com drogas, com pessoas da pesada. Com pessoas da pesada. Já cheguei até a guardar na casa da minha mãe, que nós mudamos para esse lugar, Marechal, um bandido, né? Vamos falar assim, um traficante. Não me lembro o que ele era. Eu sei que ele tinha um 38 cano longo. Eu guardava ele na minha casa. Minha mãe não sabe disso. Ela sabe agora, depois que eu falei para ela. Ela não sabia disso. Guardei um 38, um revólver 38. Até era Renato o nome do cara, que é o dono do revólver. Então eu tinha isso tudo isto eu experimentei. O dono desse revólver, quando ele estava muito doidão, me pegou, falou, pega lá a ferramenta, a peça, mais de peça, né? Pega a peça, a ferramenta. Aí fui lá, peguei, estava escondido, dei para ele, aí ele arrumou um problema na rua lá,
com o cara e deu uns tiros nos pés do cara no chão, descarregou a arma, o cara meteu a peixeira nele, uma faca no facão, matou ele. Né? Então, para você, eu convivia no meio de pessoas que era perigoso, gente perigosa, gente da pesada mesmo. Graças a Deus nunca matei ninguém, mas dei muito prejuízo, já roubei lojas, já roubei em ônibus, já roubei em esquina. Então já fiz muita coisa ruim, minha vida não foi fácil. Quando você olha assim, fala assim, cara, esse cara prega para a palavra de Deus e tal, como é que pode, né? Mas não era assim, Deus, a predestinação, o meu nome estava arrolado nos céus, por meu nome estar lá arrolado no céu, é que eu estou aqui hoje. Se Deus não tivesse me escolhido, me predestinado, ele falou, a Bíblia diz, aquele que ele predestinou, está em Romanos 8:30, aquele que ele predestinou, a esse chamou. Então Deus me chamou. Deus chamou a minha vida para me tirar desse labirinto, dessa treva, fundo do poço, droga, muita droga. Eu tive, acho que foi duas overdoses. Uma eu me lembro, que foi na porta do tênis clube do Valqueire, que eu tinha fumado muita maconha, cheirado muita cocaína, muita bebida. Estava ali, sabe, entregue ao Satanás. Minha vida estava entregue ao Satanás. Se fosse pelo Satanás, ele tinha me ceifado nesses tempos. Mas Deus estava, mesmo eu naquelas trevas puras, Deus preservava. É como Deus falou para o diabo, toca em Jó, toca na família de Jó, toca no corpo de Jó, mas não vai matar Jó, sabe? Eu fui esbagaçado, minha vida foi uma vida de desgraça. Eu era uma desgraça, irmão. Pra você ter uma ideia, dificilmente as pessoas... Eu tinha alguns parceiros que andavam comigo que era igual a mim, né? Mas o restante, ninguém gostava de andar comigo. Ninguém gostava. Eu me recordo que o meu cunhado, né, casado com a minha irmã, ele queria me levar para o Maracanã, né? Aí o marido de uma amiga dele, que trabalhava no Maracanã, o marido dela trabalhava no Maracanã, botava a gente de graça lá no Maracanã. Era o Júlio e a Vera. Mas a Vera me odiava. Ela falava, não traga esse garoto não, esse garoto é ruim, esse garoto é praga. Mas ela estava certa, eu era ruim mesmo, era praga. Não, quando tinha uma festa, não leva ele não chama ele não convida ele não, porque quando ele for vai ter briga, vai ter confusão, não traz ele não traz, porque ele chega na festa, começa a confusão, é pancada para tudo quanto é lado, ele e o outro amigo dele doido que anda com ele. Então era a minha vida, eu tinha aquele pequeno grupo, naquela época, a gente estava, era uns 4 ou 5, a gente estava na eminência de formar um grupo que hoje chama de milícia, né? A gente estava na eminência de tomar conta do local, e a gente tomava, mesmo não tendo arma, na época ninguém tinha arma era só esse cara que tinha arma, mas ninguém eu vi com arma naquela época, difícil ter arma, né? Aí nós estávamos, eu encabeçando esse troço de botar para quebrar, né? Aí consegui uma arma, já viu, né? Conseguia com uma, com duas, três, daqui a pouco eu estava na quadrilha, estava debaixo da terra, porque Papai Deus, ele segurou minha vida. Eu tenho certeza como segura até o dia de hoje. Até o dia de hoje, eu só estou vivo aqui falando para vocês. Não é porque eu sou melhor do que vocês, eu sou o escolhido de Deus para um trabalho. Por isso que eu levo o trabalho que Deus colocou nas minhas mãos com muita responsabilidade. Eu não posso ficar de bobeira, sabe? Ficar imitando esses palhaços que sobem no púlpito, fica enganando as pessoas, mentindo as pessoas. Não posso. Porque eu fui tirado
das trevas, da escuridão, para a luz. Para quê? Para pegar as trevas e arrastar para dentro da luz e viver nas trevas? Não. Presta bastante atenção nesse momento. Esse momento é um período da minha vida. Eu não conhecia minha esposa, não conhecia. Estou falando da minha vida antes de conhecer minha esposa hoje. Numa igreja que eu frequentei, né? Eu fui doidão, entrei na igreja e tal. Aí conheci uma garota da juventude, né? Estava lá na igreja, fui na igreja até com um colega, e eu e ele doidão. Aí entramos nesta igreja e essa menina falou que gostou de mim. Eu drogado, maconhado, cheirado, com bolinha, com cerveja, com cachaça, doido, sabe que é doido de doido? Era eu, minha vida, era vida doida. Aí ela falou que gostou de mim. Aí eu falei, você é maluca, que você é biruta, você é o quê? Você não é crente? Eu falava, você não é crente? O que você quer fazer? Quer fazer o quê com um maluco drogado igual a mim? Não, eu gostei, era uma sexta-feira isso. Aí volta aqui no sábado, na juventude. Esse pedaço é importante para você ver como é que o diabo trabalha até dentro da igreja. Para você ver como é importante esse pedaço. Eu não estou falando de mulher, de namorada que eu tive, nada, não estou falando nada. Eu estou te mostrando como o diabo trabalhou para me acabar com a minha vida. Eu conheci essa criatura, e aí fui para a igreja, casa dela, né? Fui para a igreja, fui indo, o colega também foi também, inclusive ele casou com a menina da igreja. Está casado até hoje com essa menina, que era colega dela. Tá casado, eu acho que está casado até hoje, que eu nunca mais vi. Aí o que essa garota me fez? Essa criatura aí, que estava na igreja, pior o comportamento dessa garota, no que tange a vida de um namoro cristão, pior do que no mundo, que ela queria fazer comigo, pior do que no mundo. Eu falei assim, não, eu não posso ter esse tipo de relacionamento com você. A gente está na igreja, tem que respeitar Deus, tá? Aquelas coisas todas, que eu sempre levei a sério essas coisas. Aí eu não atendi a carnalidade dela. Para você ver, olha, para você ver como é que o Satanás, ela foi e me traiu com outro cara. O cara fez o que eu não estava fazendo nela, o cara fez nela. O cara fez nela, ela falou, mas acabou com o namoro, com o noivado, acabou com tudo. Então, você vê, se Deus não tivesse na minha vida, se Deus não fosse comigo, né? Aí ali acabou a minha vida. Voltei para a rua, voltei para tudo que é coisa ruim, sabe? Acabou, voltei. Primeiro estava, parei, por causa dessa atitude, caí, me arrebentei todo. Pior, o estágio ficou pior na minha vida, muito pior. Mas Deus é bom demais, sabe? Por isso que quando Paulo escreve os Romanos 9, 8, 29, mas no 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não entende as coisas que acontecem nas nossas vidas, a gente não entende porque a gente quer sempre o melhor para a gente não quer viver, sabe, com situações ruins, ninguém quer viver, mas faz parte da vida, sabe, faz parte, são os degraus que você tem que ultrapassar. Você tem 10 degraus na sua vida, 10, então você está no primeiro, vai para o segundo. No primeiro dificuldade, do primeiro para o segundo, você desiste. Então, as situações aparecem quando nós está entregue na mão de Deus. A gente tem que entender que vai cooperar. Vai cooperar. José jogado no poço lá, cooperou. Davi sendo perseguido por Saul, cooperou. Daniel foi jogado na cova dos leões, cooperou. Sadraque e Mesaque foi jogado lá na fornalha, cooperou. Então, tudo coopera, irmão. Tudo tem o sim, o amém de Deus. Então, aí, droga de novo, pior. Fui parar lá em Bom Sucesso. Fui trabalhar para lá, arrumei uma sociedade com um abençoado,
A gente viajava muito, né? Fui preso 2 vezes, uma em São Paulo, fui preso uma vez no Rio, fui preso uma vez em São Paulo, fui preso 3 vezes, fui preso uma vez lá em Vitória, no Espírito Santo, fui preso. Então, não roubando, fui preso trabalhando, né? Trabalhava com contrabando, fui preso porque estava cheio de contrabando. Para você ver como é que era a minha vida, trabalhava com contrabando, coisas ilícitas, que não podia trabalhar, não tinha nota, era comprado sem nota, era material do Paraguai, da China, tudo vem. Então, aquelas coisas que todo mundo sabe que acontecia, né? Então, essa foi uma etapa horrível da minha vida. E, sabe, guerra, briga, tem a facada aqui, já até passei da facada. Isso aqui foi quando eu tinha, acho que foi 16 anos, que eu levei essa facada aqui num bloco de carnaval. Quantas brigas em bloco de carnaval, dezenas de brigas. Meu cunhado, que é casado com a minha irmã, que é pastor, o apelido dele é Garrafada, porque ele levou, o cara quebrou 2 garrafas, bateu uma na outra, espetou nele, rasgou ele, tem um monte de marca de garrafada. E o meu é canivetada, né? Chamava ele de garrafada e meu canivetado. Então, era a vida. Era a vida. Quando a gente pensa que está tudo acabado, para mim não tinha jeito, não. Para mim, minha vida era essa. Para mim, qualquer dia desse eu vou ficar, sabe, eu não vou sair, eu não vou voltar. Sabe, eu fazia ruindade na rua, entrava nos bares, bebia, saía sem pagar. Aquela coisa, né? Não podia ver uma covardia, já ia lá, entrava na briga, se metia na briga. A minha vida não foi fácil. Minha vida não foi fácil, mas Deus, aquele que Ele predestinou. Por isso que eu digo às famílias, se tu tens um filho drogado, se tu tens um filho alcoólatra, no homossexualismo, no lesbianismo, sabe, da pá virada, sabe, aquele cara meio doido. Meu cabelo era louro. Eu pintava com brondo, sei lá, algo oxigenado com brondo, era grande, era black, aí eu mandei fazer permanente, aquele monte de caixinha que tapava as orelhas e tal, aquela coisa. Meu Deus do céu, pintava a minha perna de louro, andava de sandália de romana, aquela sandália traçada. Era uma maluquice, era muito louco. Era uma vida de loucura. Mas Deus estava apreciando tudo. Ele estava esperando a hora exata de falar ponto final, mas vírgula, que vai ter uma continuação, mas agora não mais segundo a carne. Então, nessa continuação segundo a carne, nós vamos falar na outra... não mais segundo a carne, vamos falar no outro nosso encontro, né? Na próxima segunda-feira, nós vamos dar continuidade a esse testemunho. Se eu fosse fazer um testemunho de verdade, direto, eu tinha que falar aqui pelo menos 12 horas direto, 12, e não dava tempo. 12 horas direto e não dava tempo. Então, nós vamos deixar para a próxima segunda-feira, se Deus assim me der vida, né? Espero que sim. Se o meu trabalho aqui na terra ainda não terminou, eu sempre digo para Deus, eu não tenho medo de partir. Sabe, eu não tenho. Quando Paulo disse que partir é estar com o Senhor, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele falou assim: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Ele sabia que quando ele saísse dali, ele iria estar com Deus. Jesus mesmo falou: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O espírito já estava indo para Deus. Então, se eu sair daqui, eu sei para onde eu estou indo. Eu vou, mas volto. Eu vou, mas volto, né? Vou e volto com o Senhor. Então, mas se eu viver aqui na carne, ainda tiver que viver com esse véu aqui, cara, se for para ajudar o povo de Deus, ajudar a tirar a venda dos olhos, ajudar as pessoas a conhecer Jesus, conhecer a soberania de Jesus, saber que Jesus é aquele que tem o controle de tudo, de todos,
Nada foge do controle de Jesus. Nada foge do controle de Jesus. Ele predestinou, Ele chama, Ele justifica e Ele glorifica. Então não tem, meu filho, o que eu faço com a minha mulher, o que eu faço com o meu marido, não está na igreja. Calma. Você tem que só falar assim, papai Deus, se fulano de tal, meu filho, Beltrano, Ciclano, é tua ovelha, Senhor, que está só desgarrada, acalma minha alma, acalma minha alma, acalma minha mente, deixa eu descansar em Ti, sabe? A minha vida foi assim. Deus fez um milagre na minha vida. A pessoa diz, como é que você sabe que Deus existe? Toda vez que eu olho no espelho, eu me lembro como eu fui e quem Deus está me fazendo ser. Todas as vezes que eu olho no espelho e vejo o que Deus fez na minha vida, a transformação. Eu não sou perfeito, irmão. Eu tenho um monte de defeito. Eu e minha esposa, ela não vai te falar que a minha mulher não é fofoqueira. Minha mulher é minha mulher. Nunca poderia ser fofoqueira. Sendo minha esposa, nunca poderia ser fofoqueira. Nunca. Então, eu tenho muitos defeitos, mas as características de um homem de Deus está moldando na minha mente para o que eu era, para o que eu estou me tornando, que Deus está me tornando, sabe? Não é por um acaso, é por causa disto aqui, a palavra de Deus. E eu sei que a palavra de Deus é a única forma de mudar a vida de qualquer pessoa. Do ladrão, do drogado, do alcoólatra, do traficante, da prostituta, do pedófilo, do bandido, do afeminado, do sodomita, sabe? Do mentiroso, sabe? Só Deus pode fazer, e Ele quer fazer. Então, descanse do Senhor em relação aos teus. Desviou daí. Não, fique em paz, você tem que dar testemunho. Você tem que dar testemunho do que Deus existe de fato. Se o mundo não consegue ver Deus no mundo, você consegue ver Deus em você? Eu consigo ver Deus em mim. Então, isso que é importante. Eu consegui ver Deus em minha vida. Se eu consigo ver Deus na minha vida, muita gente tem visto esse Deus na minha vida. Então, tem um monte de testemunho aqui, que está aqui no nosso Facebook, que são testemunhas, porque se não fosse Deus na minha vida, não sairia essas palavras que mudou a sua vida. Muita gente que está me assistindo pela rádio, pelo aplicativo, foi através deste homem que um dia foi um bandido, um ladrão, um drogado, uma pessoa totalmente perturbada. Eu tive uma vida pregressa muito perturbada, mas eu dou muito glórias a Deus. Porque eu fui alcançado. Pela misericórdia de Deus. Deus me pegou lá no meio do lixo. Eu era do lixo. Sabe o que é lixo? Eu passava 3 dias dentro da favela do Jacarezinho. Lá pela suburbana, antiga suburbana. Eu me tocava ali para dentro, era 3 dias. Entrava sexta, sábado e domingo. Às vezes voltava para casa domingo à noite ou segunda-feira de manhã. Drogado, largado. O que é isto? Quem é que fez isso? Você acha que foi eu que procurei? Paulo falou aqui em Romanos 3, 10, como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Eu não buscava a Deus, ninguém busca a Deus. Não espere pelo livre-arbítrio de ninguém ir a Deus, ninguém vai a Deus. Sabe quem está na carne para onde vai? Vai para a carne. Quem se inclina para a carne, cogita da carne. Deus, porque Ele tinha me escolhido, eu sei que eu sou um escolhido. Ninguém precisa, você é um escolhido. Não precisa me dizer, porque eu sei que eu sou um escolhido. Se eu não fosse um escolhido de Deus, eu não estaria vivo hoje. A facada que eu tomei, as balas traçantes que passaram pela minha cabeça, que eu já levei em cima de mim e não pegou, não foi fácil não, abençoado. Não foi fácil não. Mas toda glória, toda honra seja dada
a Jesus. Não desista, não desista dos teus filhos, não desista da sua mulher, do teu marido. Confia em Deus, confia em Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam no seu braço, na força do seu braço. Confia em Deus. Aquele que prometeu, ele é fiel. Ele começou a boa obra, ele vai terminar. Então eu digo ao Senhor, Senhor, enquanto eu for útil a esta terra, permaneça-me aqui. No dia que o Senhor falar, cumpriu o teu combate, o irmão botou ali, o irmão Daniel botou ali, ó, combateu o bom combate. Então, no dia que eu terminar o meu combate aqui na terra, vai ter uma festa no céu para me receber lá em cima. Eu tenho certeza que para lá... Eu não sei porque um monte de cristão tem um pavor da morte. Irmão, depois que a gente conhece a verdade, sabendo de onde a gente viemos, para onde a gente vai, não tem que ter pavor da morte. A morte tem que ser vencida na nossa mente. A morte tem que ser vencida na nossa mente. Esse pavor da morte é isso que altera o corpo das pessoas, faz com que as pessoas fiquem doentes. Tem um problema extremamente, sabe, de saúde, pressão sobe, sabe, come, fica gordo, inchado, sabe? Tudo isto por causa desse medo, dessa insegurança. Lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Senhor Jesus, essa turma toda boa, abençoada, que está me assistindo pelas rádios, pelos aplicativos, os irmãos aí estão no Facebook, Senhor, Deus, se houver alguém doente do outro lado, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia desse corpo enfermo, desse aleijado, desse cego, desse paralítico, desse aidético, desse tuberculoso, desse leproso. Meu Deus, usa de misericórdia com esse drogado, com esse bandido, com esse traficante, Senhor, que está me ouvindo agora. Receba aí a palavra que já está sendo implantada no teu espírito. Desde que você começou a ouvir essa palavra, esse testemunho, você sabe que a tua vida não é um fim para a tua vida. Você que está aí, sabe, vivendo uma vida ordinária, uma vida de droga, de bebida, você está bêbado, mas você está ouvindo aí, saiba que é o começo de uma grande reforma em sua vida. Deus, eu não estou te falando de uma religião, que eu abomino religião, religião é escravidão. Eu estou te falando de Jesus, aquele bom mestre, o bom pastor, que deu a sua vida pelas nossas vidas, foi vida por vida. Ele se entregou em meu lugar e eu honro esse Deus, esse Papai Deus. Ele vai atingir a sua vida em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus que o Senhor nos deu mais essa vitória. Graças a Deus, graças a Deus. Amanhã é terça-feira, eu faço um convite para os irmãos das rádios, dos aplicativos. Você que recebeu esse testemunho aí, quero te conhecer amanhã. Vai lá no ministério e fala, eu estava lhe ouvindo ontem. Vim aqui porque eu lhe ouvi ontem. Eu quero estar aqui contigo, eu quero fazer parte dessa família, eu quero trabalhar para o reino de Deus, eu quero ficar aí do seu lado, para o Senhor, eu junto com o Senhor proclamarmos as virtudes. Venha, você que é um pastor, você que é um diácono, você que é um músico, você que é um trabalhador, você que tu gosta de trabalhar com criança, com juventude, venha, venha. Venha, você vai ser bem recebido, o pastor vai estar lá, vai conversar com você, eu vou conversar com você, vou lhe abrir oportunidades que você nunca teve na sua vida para você servir a Deus num ministério de verdade, num ministério comprometido com Deus, aonde Deus verdadeiramente tem os seus desígnios e cumpre as suas palavras, tá bom? Na rua Roberto da Silveira, no número 10, com Craveiro Lopes, número 4. No bairro de Olinda, terças e quintas, às 7h30 da noite e aos domingos em 2 horários. 9 horas da manhã e à noite às 18h30. Mês de maio, nós teremos uma festa comemorando os 30 anos de ministério. Eu vou estar fazendo 30 anos, dia 10 de maio,
ministério pastoral, que Deus me chamou, sabe, fez com que alguém me reconhecesse na terra, né, porque já tinha sido reconhecido no céu. A pessoa me reconheceu, estou aí há 30 anos levando o evangelho a toda criatura, sem fazer acepção de pessoas. É pobre, é rico, é preto, é branco, é amarelo, é homem, é mulher, é trans, é gay, é ladrão, é lésbica, não importa, o evangelho é para todos. O evangelho tem que chegar em todos. E nesses todos que forem ovelhas do Senhor, vai haver uma mudança, porque ele é o poder de Deus. Tá bom, queridos? Deixa eu me despedir aqui dos irmãos da rádio. Meu telefone para contato